Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Dom Frank falando. Vou estar mostrando para vocês algumas coisinhas dessa Bíblia chamada Mais Word, tá bom? E hoje eu quero vos mostrar com relação à comparação de Bíblia, tá bom? Nós temos algumas formas para você comparar a Bíblia, tá? A primeira dela, você pode clicar em cima, onde está todas as Bíblias. Deixa eu voltar mais uma aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Tá? Você clica, vai até embaixo, tá? Aqui são todas as minhas versões, tá bom? Você vai lá embaixo. Lá embaixo você vai na opção comparar. Quando você clica em comparar, ele vai comparar o verso que nós escolhemos. Nós escolhemos Isaías capítulo 8, versículo 13. Ah, mas eu não quero o 8:13. Você pode vir aqui em cima, tá? E escolher qualquer, por exemplo, Romanos 5, versículo de número 1. Tá? E aí ele vai comparar em todas as Bíblias que você tem marcado, tá? O verso de Romanos 5, verso 1. Tá bom? Isso aqui facilita na leitura. Tá? Às vezes você quer comparar um verso e você queria compará-lo com outro texto, com outra versão. Então você pode fazer dessa forma, tá? E dessa forma você vai comparando todos os versos que precisar. Ah, Frank, mas como é que eu faço para comparar agora o verso seguinte, visto que ele está em Romanos 5, verso 1? Você vai aqui em cima na seta para a direita e dá um clique. Ele vai para o verso de número 2. Ou você puxa a tela para a lateral. Tá? Ó, puxei verso 3, verso 4, agora o verso 5 e assim sucessivamente. Tá bom? Ele vai comparando a Bíblia para você. Tá? Outra coisa também interessante é você comparar o texto e ver as palavras, tá? Você precisa enxergar as palavras que você precisa identificá-las. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você vem aqui na palavra comparar, vai lá embaixo, novamente, e escolhe Bíblia lado a lado. Ó, Bíblia lado a lado. Nesse caso aqui, eu estou escolhendo Romanos 5, verso 5. E ele está pegando... ele está pegando duas traduções aqui, ó. Tá? Ele está pegando João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, e está pegando a tradução Novo Mundo para comparar. Tá bom? Ah, mas eu não quero comparar com essas duas traduções dessa forma. Então você vem aqui em cima, tá? Gira, vai arrastando o botão até o final, ó, até o final. Quando chegar lá embaixo, você vem aqui, ó, comparar, tá? Em comparar, você vai escolher a tradução que te agrada, justamente a tradução. A primeira tradução que você colocar por cima, tá? Ela vai ser a tradução oficial. A outra, tá? Vai ser uma tradução de comparação. Por exemplo, toda comparação que por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, é mais fácil. Ó, eu vou colocar aqui vou pegar a King James, por exemplo. Ó, vamos comparar com a King James, tá? Qual vai ser a minha comparação? Eu vou comparar João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, tá lá em cima, com a King James, tá bom? Eu vou dar um OK, tá? Então, qual é o meu texto oficial? O texto oficial aqui é João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, tá? Ela é a minha primeira, tá bom? Eu posso diminuir aqui para ficar mais fácil para mim, ó. Eu diminuo o tamanho dele, tá bom? E aqui eu consigo comparar, tá bom? Então veja que o verde, por exemplo, são textos que eu não estou encontrando no sentido de comparação com a João Ferreira de Almeida, tá bom? Porque ele diz assim, ó: sendo, pois, justificado pela fé, tá? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. João Ferreira de Almeida. Tá? Nós estamos fazendo o verso 1. Deixa eu puxar aqui para você ver. Ó, o verso 1. Tá bom? Agora, quando você vai para King James, ele sendo, pois, na outra de justificado. Ele sendo, pois, olha lá. Sendo, pois, o justificado tem paz com Deus. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
entendeu? E aí tem mais uma vírgula lá. Então veja que ele mostra, tá, o que está acrescentado diante da tradução, tá bom? E ele mostra uma porcentagem disso, tá? Ele mostra a diferença, por exemplo, de 47,1% de diferença entre um verso e o outro, de comparação, tá bom? Então isso é uma coisa interessante, é bom, é legal a gente fazer esse tipo de comparação, que você acaba enxergando coisas que outrora você não enxergaria em uma Bíblia comum, tá bom? Isso é uma das coisas que dá pra gente fazer com relação à comparação de Bíblia, tá? Para os textos de comparação de Bíblia, não necessariamente você precisa vir aqui. Indo por aqui por cima, ela é a maneira mais fácil, mais rápido para você chegar, tá? Visto que, veja só, deixa eu voltar aqui em cima, eu vou colocar um texto aqui comum, ou uma tradução comum, tá? Uma tradução, a King James, por exemplo. Se eu pego, deixa eu só aumentar o zoom aqui, opa, muito, tá? Eu vou pegar aqui um texto aqui, por exemplo, de Êxodo, ó, eu vou aqui em Êxodo, tá? E ele vai mostrar aqui esses 3 pontinhos, aqui, ó, ele mostra 3 pontinhos, isso aqui também é uma comparação, ó. Eu cliquei, ele vai abrir para mim, ó. Ele está dizendo para mim selecionar a minha comparação de Bíblia, tá? Então eu venho aqui em selecionar, ok? Que é o Bíblia lado a lado. Deixa eu ver aqui se ele vai abrir para mim. Aqui nos 3 pontinhos, tá bom? Ele está mostrando uma interlinear e ele está dizendo para mim que eu preciso de outras Bíblias para comparação, tá? Então, é basicamente a mesma coisa que a gente fez ali, tá bom? A única coisa é que nós precisamos aqui de textos para comparar, visto que nós clicamos no link para comparação. Só que aqui ele é o seguinte, eu vou selecionar, ó, selecionei, e ele vai mostrar para mim aqui as comparações de Bíblias. Então, dessa forma, acredito eu que fica um pouco meio chato, tá? E a gente fica quase que meio perdido com relação à comparação. Da forma anterior que foi feito, ela se torna bem mais fácil, tá bom? Então essas são algumas formas de comparação de Bíblias, tá bom? Próximo vídeo eu vou estar falando aí sobre uma outra coisa também interessante com relação a essa Bíblia fascinante aqui, tá bom? Deus abençoe e tenha um ótimo dia.